Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Enem. E o assunto da aula de hoje é nada mais nada menos do que a citologia, um assunto que cai todos os anos na prova do Enem e nunca vai ficar de fora. Então agora a gente vai ver alguns aspectos relevantes da citologia e que você não pode de jeito nenhum chegar numa prova do Enem e também nenhum vestibular sem saber. É óbvio que estamos falando de citologia, a primeira coisa que eu preciso que você conheça muito bem é a célula. Galera, aqui temos uma imagem e você já deve estar ciente de que se trata de uma célula eucarionte. Claro, olha só, nós temos várias organelas citoplasmáticas ali, nós temos a carioteca, e que essa não é uma célula vegetal, porque você não está encontrando aqui uma parede celular por fora. Então, ó, eu preciso que você anote agora, tá? Tome nota aí das coisas que a gente vai falar, porque eu vou dar uma lista das organelas e as suas principais funções. E aí vamos ver como que o Enem costuma cobrar isso, beleza? Isso vai ser bastante importante pra gente. Então vamos lá, galera, é o seguinte, olha só, primeiro o que nós temos aqui? Uma célula eucarionte começa obviamente pelo núcleo. Olha, tá vendo ali, ó, número 2 aqui, ó, nós temos a carioteca aqui, ó, a carioteca cobrindo aquele núcleo, beleza? Para delimitar aquele material genético. O 1, tá vendo umzinho aqui, ó? Isso aqui é o nucleolo. Nucleolo é formado por RNA ribossomal ali. Galera, ó, essa é uma região que vai ajudar a produzir, a formar os ribossomos. Então é bastante importante a região do nucleolo. Que mais nós temos? Ribossomo, inclusive, que você encontra aqui, ó, número 3, tá vendo? São essas pontinhas, essas bolinhas, esses pintinhos que vocês estão encontrando aqui, ó, e são os ribossomos. Para que serve o ribossomo? Síntese de proteína, produção de proteína. O ribossomo ele é fundamental. Nesse caso, o ribossomo ele está aderido à membrana externa, lá de fora, de uma organela bastante importante, que é aqui o 5, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Esse retículo, como ele tem ribossomos grudados do lado de fora ali, ele também vai produzir proteína. Proteínas essas que serão enviadas para algum lugar. Ele vai produzir, vai mandar aqui para o complexo de Golgi, que é o 6, e o Golgi vai direcionar para algum lugar. Então se ligou a diferença? Proteínas produzidas pelo retículo rugoso são direcionadas para algum lugar, ou depois vai ser direcionada para a membrana plasmática, ou para fora da célula secretada, ou ainda para formar lisossomo, que é uma organela que eu já vou falar daqui a pouquinho. Já que a gente está falando aqui de retículo, vamos para o outro retículo, que é o retículo endoplasmático liso ou agranular. Por que ele é chamado assim? Reparem, ao contrário do rugoso, que tem os ribossomos do lado de fora, o liso não possui os ribossomos. Qual é a função do retículo liso? Produzir lipídio. Ó, retículo liso produz lipídio. Repete comigo, retículo liso produz lipídio. Além de produzir os lipídios e também enviar para o Golgi, o retículo liso ele vai ajudar a eliminar substâncias tóxicas da célula. Então a parte de desintoxicação ou detoxificação das células, muito importante lá no fígado. O fígado tem bastante retículo liso quando precisa eliminar aquelas substâncias, aquelas porcarias que a gente ingere, como o álcool, por exemplo. E aí então vamos para o complexo de Golgi. Galera, complexo de Golgi eu costumo chamar de o correio da célula. Como assim o correio da célula? Ele recebe substâncias produzidas por outras organelas, ele vai empacotar, vai botar numa vesículazinha de secreção e vai enviar isso para algum lugar. Então isso é um correio, ele direciona para alguns lugares. Além disso, o complexo de Golgi também atua na síntese de polissacarídeos, o que vai acabar sendo bastante importante. Então o 4 aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma dessas vesículas de secreção que são enviadas ali pelo Golgi para direcionar aquela substância para algum lugar. Belezinha? O que mais nós temos aqui de bastante importante? Ah, meu Deus do céu, ela, a mitocôndria. A organela basicamente que mais cai nas provas. Ó, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo, são aquelas três que você precisa chegar no Enem sabendo. A mitocôndria você sabe muito bem. Produção de ATP, produção de energia, respiração celular, é um processo que eu até vou comentar daqui a pouquinho, porque também cai muito no Enem, mas lembra disso, mitocôndria, produção de energia, quebra glicose, usa oxigênio. O que mais nós temos aqui nessa célula? O 13 aqui, bastante importante, olha lá, o que é isso? São os centríolos. Centríolos são organelas responsáveis, na verdade, por produção, formação de cílios e flagelos,
beleza? Formar cílios e flagelos. E também nas células animais vai ajudar na hora da divisão celular. Mitose e meiose ajuda naquela formação das fibras do fuso mitótico, beleza? Isso aqui, o centríolo. Aí nós temos 10 e 12 ali que fica naquela, tipo, parece um vacúolozinho, mas podemos destacar, por exemplo, uma delas como sendo lisossomo. Não ribossomo, tá? Lisossomo. Lisossomo é uma vesículazinha, uma organela que contém enzimas digestivas que foram produzidas pelo retículo. O retículo mandou para o Golgi empacotou e falou assim, ó, a partir de agora vocês são o lisossomo. Para que serve o lisossomo? Digestão intracelular, quebra de substâncias do lado de dentro ali da célula, a lise dessas substâncias, beleza? Então olha só, demos um panorama geral aqui, o 14 sendo a membrana plasmática, olha aqui ó, o 7 sendo uma proteína do citoesqueleto, uma actina, uma tubulina, os microtúbulos ali, beleza? Então o que nós temos aqui? Isso é uma célula eucarionte, uma célula eucarionte animal, essas são as principais partes. Mas aí o Enem não é exatamente aquela questãozinha decoreba que vai cobrar as organelas de um lado, as funções de outro, relaciona em coluna. Não. Normalmente ele vai dar um exemplo, uma situação real, e vai pedir para você escolher qual seria aquela célula que executa melhor aquela função. Como assim? Olha só, galera. Eu vou fazer duas questõezinhas agora aqui com vocês. Vamos ler junto essa aqui primeiro que diz o seguinte. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura e de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Ele quer qual a melhor linhagem para conseguir o maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura. Rapaziada, olha só, então vamos comigo nessa imagem. Ele deu aqui 5 linhagens dessas microalgas e nós queremos escolher a linhagem que tenha uma melhor secreção desses polímeros. Ah, meu Deus do céu, galera, olha só o que a gente tem aqui. Temos a proporção dessas estruturas, olha o núcleo, tá essa parte aqui assim um pouquinho, um cinza um pouquinho mais escuro, é mais escuro ainda o retículo endoplasmático, seria isso aqui, ó, para todos eles, né? Aí mais clarinho, essa região toda aqui, o complexo de Golgi, e a mitocôndria seria essa partezinha final. E aí eu pergunto para você, galera, ele quer o maior rendimento de polímeros secretados. Secreção é função de quem? Secreção é função de complexo de Golgi. Então, quando a gente compara essas linhagens, basta nós procurarmos qual das linhagens possui uma proporção maior de complexo de Golgi. E aí, reparando as 5 linhagens, você percebe que é essa linhagem aqui, rapaziada. Olha só a linhagem 1, como ela tem uma concentração muito grande de complexo de Golgi. 50% dela é formado por complexo golgiense, a maior concentração dentre todas as linhagens. Portanto, a linhagem 1 aqui, ó, é a nossa linhagem escolhida para responder essa questão. Beleza? Conseguiu entender então? Ele pediu para escolhermos uma linhagem que secrete mais polímeros. Secreção é função do Golgi. Matamos a questão. Assim como essa outra questãozinha que caiu no ano passado, no Enem de 2018, repara uma coisa, vamos comigo. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Pô, então olha só, galera. Ó, o nível metabólico, ele fala que é determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas e que esses processos são dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, então a produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Galera, de novo, selecionar uma linhagem que tem um metabolismo de produção mais elevado. E agora não mais de secreção, e sim de produção. Beleza? E aí ele dá aqui ó, uma legenda. Olha como essa legenda vai facilitar. Ele dá nessa legenda que existe a mitocôndria, tá ali.
O retículo endoplasmático rugoso está representado assim. E aí tem a questão do núcleo. Lá no núcleo nós temos um nucleolo, temos uma tal de eucromatina e heterocromatina. Então primeiro vão aqui comigo, galera, olha lá. Mitocôndrio, você sabe, produz energia. Como ele falou lá em cima, esses processos de síntese de RNA e proteínas gastam energia. Então é legal ter bastante mitocôndrio. Síntese, produção é de retículo, beleza? Produção de quê? De proteína é do retículo rugoso, que ele falou ali, o retículo rugoso. Então, quanto mais retículo rugoso tiver, mais proteína vai produzir. Mas lembre que para produzir proteína, nós precisamos pegar a informação que está no DNA, passar para um RNA, então fazer a transcrição, e esse RNA apresentar lá para o retículo. Então, olha como nós temos um conjunto bastante complexo, mas que pelas alternativas vai acabar ficando fácil. Para produzir proteína, temos que ter retículo rugoso. Para ter retículo rugoso, tem que ter ribossomo grudado ali, concordo? Quem é que forma ribossomo? O nucleolo. Então, por isso que ele deu o nucleolo. É importante termos um nucleolo bem desenvolvido para termos uma grande concentração de ribossomo. Para conseguirmos produzir proteína, precisamos levar a informação lá para o ribossomo ler. Precisamos levar um RNA para lá. Para produzirmos RNA, precisamos de uma informação de DNA. E aí que vem essa tal de eucromatina e heterocromatina. Galera, eucromatina cromatina é o conjunto de DNA da nossa célula. Fechou? Cromatina é o conjunto de DNA enrolado em proteínas chamadas histonas. Essa cromatina ela pode estar solta lá dentro da célula, ou ela pode estar em regiões bem condensadas assim, ó. Solta, condensada. Essa região que está condensada permanentemente é chamada heterocromatina. Por isso que a gente enxerga ela mais escura assim, ó. Na hora do corante microscópio ela está condensada. Essa região que é a heterocromatina, a gente não consegue acessar para produzir proteína. Então a região de fato que é boa pra caramba são essas regiões aqui, ó. Essas regiões são aquelas que são chamadas de eucromatina. Então, quanto mais eucromatina tivermos, mais conseguiremos passar essa informação para um RNA e apresentarmos para o ribossomo produzir proteína. Cara, então pode parecer complexa a questão, porque nós temos que ter um conjunto legal ali, ó. Temos que ter nucleolo para produzir ribossomo. Temos que ter bastante retículo rugoso para produzir proteína. Temos que ter DNA, passar para o RNA e levar isso lá para ser lido. E tudo isso ainda gasta energia. Meu Deus, é difícil a questão. Não é, cara. Olha as linhagens que a questão deu pra gente aqui, ó. Percebe uma coisa. Concordo que esse conjunto de ter mais retículo para produzir, ter mitocôndria para dar energia, ter o nucleolo e ter muita eucromatina, olha o conjunto. Concordo que é bastante evidente que essa linhagem aqui, ó, ela reúne todos esses requisitos. Olha só, ela tem mais retículo que as outras, mitocôndria, a quantidade dela tá legal, olha o tamanho do nucleolo dela ali, tá grandão. Tem muita eucromatina, né? Muito DNA para ser lido, para ser transcrito. Tem pouca heterocromatina. Então, galera, a linhagem 4 certamente é a melhor de todas, disparado no quesito taxa de metabolismo, taxa de produção de RNAs e proteínas. Portanto, nós temos aqui, ó, a nossa linhagem 4, gabarito D. Então assim, galera, sempre associem a função da organela com a função da célula. Se ela faz uma função muito bem, é porque ela tem que ter muito daquela organela. Célula do fígado, se ela elimina muito álcool, muita substância tóxica, o que ela tem que ter lá? Muito retículo liso, que é quem ajuda a fazer isso. Belezinha? Bastante importante. Passemos agora para a segunda coisa que cai muito nas provas do Enem, que é a questão de ácidos nucleicos. Rapaziada, os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, formados então por nucleotídeos. O nucleotídeo, por sua vez, é formado por um fosfato, um açúcar de 5 carbonos chamado pentose, tá? Um monossacarídeo, portanto, e uma base nitrogenada. Tanto faz se é DNA ou RNA, são formados por sequências de nucleotídeos. Você sabe muito bem que DNA e RNA possuem diferenças. Essa pentose, por exemplo, você sabe que ela pode ser uma ribose para um RNA ou ela pode ser uma desoxirribose para um DNA. As bases nitrogenadas, você sabe que elas se subdividem em 5. Temos a adenina, sim. Temos também a timina,
temos a citosina, temos a guanina e temos a uracila. São 5 bases existentes e aí, óbvio, vai dar diferença se é um DNA, se é um RNA. Só repara aqui, ó, a adenina e a guanina, elas são conhecidas como bases púricas. Bases púricas. E as outras bases, então a timina, a citosina e a uracila, são bases pirimídicas. O Enem nem cobra tanto esses detalhes, mas já que você quiser saber, ó, adenina e guanina, bases púricas. Existe um macete para lembrar disso, ó. Lembre o seguinte, ó, água pura. Água pura. O que significa isso? A adenina e a guanina são as bases púricas. Adenina e guanina, bases púricas. Água pura. Sacou? Coisa linda. Então vem comigo, porque nós temos várias diferenças entre DNA e RNA. A primeira delas, você sabe, são as bases. O DNA, ele apresenta a timina e o RNA não possui a timina. O RNA vai ter a uracila no lugar. Beleza? Então essa é uma das diferenças. A segunda é o açúcar. Você já sabe que a base, o açúcar, melhor dizendo, a pentose do DNA é a desoxirribose. É isso que significa DNA, ácido desoxirribonucleico. Você sabe muito bem que o açúcar do RNA é a ribose. Beleza? É ribose. Então é ácido ribonucleico. E além disso, uma terceira e importante diferença, o DNA é uma dupla fita, é uma dupla hélice. Então ele tem 2 filamentos ali, enquanto o RNA possui apenas um. Aí onde é que nós podemos encontrar DNA e RNA na célula? DNA a gente encontra, obviamente, na cromatina. O que é cromatina mesmo? Conjunto de DNA da nossa célula, enrolado ali em estonas. Encontramos em mitocôndrias e cloroplastos. Lembra que mitocôndria e cloroplastos são organelas bem especiais que possuem DNA próprio? Ótimo! Já o RNA nós podemos encontrar no nucleolo, lembra lá o RNA ribossomal para ajudar a formar os ribossomos, então encontramos lá. No hialoplasma, temos lá no hialoplasma, o citoplasma, citosol da célula ali, temos RNA ribossomal para formar o ribossomo, temos RNA transportador, que é quem transporta os aminoácidos, perfeito. O RNA mensageiro que está levando a informação lá para o ribossomo para ser traduzido, produzir proteína, tudo isso tem lá no hialoplasma. Nos ribossomos, o ribossomo é feito de RNA ribossomal, mais algumas proteínas, perfeito. Mitocôndria e cloroplasto, que possuem ácidos nucleicos próprios, possuem DNA e RNA próprio. Mas aí eu queria te mostrar uma coisinha. Você sabe que o DNA ele é uma dupla hélice, uma dupla fita, onde nós temos, repara aqui, ó, a adenina, ó, aqui é uma fita, uma cadeia presa a outra. Repara que nós temos aqui uma adenina presa a uma timina, ligada a uma timina. Então nós temos esse tipo de ligação, o A com o T, o C com o G. Existe, ó, o A ali, ele vai se ligar ao T, o C, ele se liga ao G. Tem uma macete, tem uma frase, ó, água tônica, cerveja gelada. Água tônica, cerveja gelada. A com T, C com G. Muito importante lembrar disso. Mas também bastante importante é lembrar isso aqui, ó. Tá vendo? Repara uma coisa. Essas bases, elas são unidas, tá vendo essas linhas pontilhadinhas? São as ligações de hidrogênio. Então o que une os dois filamentos de DNA, as duas cadeias, as duas fitas de DNA, são pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Repara uma coisa. Entre a adenina e a timina, existem 2 ligações de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina, existem 3 ligações de hidrogênio. Então existe um macete também, para que você consiga lembrar disso. O macete é o seguinte: tenho 2 amores. Tenho 2 amores. Como assim? O que significa tenho 2 amores? Rapaziada, ó, entre a timina e a adenina, entre o T e o A, existem 2 ligações de hidrogênio. Então, tenho 2 amores, beleza? Lembra disso. 2 ligações entre a adenina e a timina, 3 ligações entre a citosina e a guanina, beleza? Então, para fechar aqui o DNA, é muito importante que você conheça como que esse DNA ele vai se replicar. É um processo de replicação ou de duplicação chamado semiconservativo. O que significa isso? Conserva metade, a outra metade produz nova. Vem comigo que é bem fácil de entender. Repara o que nós temos aqui, ó. Temos aqui uma molécula de DNA, dupla fita, que ela está no plano, não está torcido para facilitar. DNA parental. E nós queremos duplicar, queremos fazer uma cópia desse DNA. O
que vai acontecer aqui? A primeira coisa é passar uma enzima chamada helicase, que ela vai romper as ligações de hidrogênio. Então a helicase rompe e aí separa as fitas. Separa aqui, ó. Estamos com as fitas separadas. Aí que vem o esquema. Cada uma dessas fitas antigas que foram separadas vai ser usada como um molde para produzirmos uma sequência nova, encaixando exatamente, repara nessa imagem aqui, ó, encaixa exatamente a base complementar em cada uma delas. Então vem aqui comigo no aumento, ó. Eu estou encaixando o T no A, o G no C, o A no T, o T, então eu vou encaixando para criarmos a sequência complementar exatamente de cada uma das fitas antigas. A enzima que faz isso é chamada DNA polimerase. DNA polimerase é a que cria esses polímeros de DNA. Então, ao final de tudo, percebam uma coisa. Eu tenho agora aqui, ó, 2 moléculas de DNA. Cada uma dessas moléculas é formada por uma fita antiga, que é essa que está aqui em azul mais escuro. Essa é a fita antiga. E uma fita nova, que está em azul mais claro. Por isso o processo chamado semiconservativo conserva metade do que já existia e cria-se outra metade nova. Repara que uma molécula é igual a outra, obviamente, ó, igualzinha a outra, claro, afinal de contas a gente só duplicou aquele DNA, fizemos uma cópia daquele DNA, beleza? Isso é um processo bastante importante. Para fechar aqui a nossa aula, eu queria que você ficasse ligado nisso também, que é algo muito frequente nas questões do Enem, que são processos de fabricação de energia. Rapidamente, eu não vou detalhar os dois processos, mas quero que você perceba uma coisa. Galera, esse de cima é a nossa respiração celular. A respiração celular consiste na quebra de glicose, na presença do oxigênio. Então a gente usa oxigênio para quebrar a glicose, para extrair energia dessa molécula de glicose. Então, o objetivo da respiração celular é produzir ATP, e você sabe muito bem disso. O objetivo é produção de ATP. Isso vai ocorrer dentro da mitocôndria, com a participação do oxigênio, e vai liberar muito gás carbônico. Tá, a gente quebra a glicose, é uma combustão completa para liberar CO2. Quem faz isso? Cara, muitos seres vivos fazem isso. Ó, todo ser vivo precisa quebrar glicose para produzir energia, todo. Se ele vai quebrar na presença do oxigênio ou não, aí são outros 500. Uma fermentação, uma respiração anaeróbia, uma respiração aeróbia, que é o nosso celular, beleza. Mas todo mundo precisa quebrar a glicose para extrair a energia que existe dentro dela. Só que aí tá a diferença entre um ser autótrofo e heterótrofo. Um ser heterótrofo tem que comer essa glicose. Vai quebrar a glicose, mas precisa comer, ingerir. Já um ser autótrofo também faz isso, galera. Uma planta também faz respiração celular, também tem mitocôndria, não confunde. Mas a vantagem que ela tem é que ela não precisa comer a glicose que ela vai quebrar. Ela mesma produz a glicose para poder quebrar depois na sua mitocôndria, num processo conhecido como fotossíntese. Então, não encarem a fotossíntese como um equivalente à respiração. Animal faz respiração e a planta daí não faz respiração e faz fotossíntese. Não, planta também faz respiração. Só que a planta, além disso, ela consegue produzir a própria glicose num processo de fotossíntese. Que se você olhar essas equações que não estão balanceadas, tal, você consegue perceber que a fotossíntese é o contrário da respiração. Então não são processos equivalentes, são antagônicos. Olha, a respiração quebra da glicose usando oxigênio, libera CO2 e água. Olha a fotossíntese, usa CO2 e água para produzir e libera glicose e oxigênio. A fotossíntese nada mais é do que a planta pega CO2 e aí a água pega esse hidrogênio da água e dá um jeito de enfiar aqui no meio, ó. Tá vendo? Porque ao enfiar esse hidrogênio aqui no meio, o que ela produz? Carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a glicose. E aí esse oxigêniozinho da água, ele sobra, tadinho, sobra, o que acontece com ele? É liberado. Então o oxigênio que a fotossíntese libera, ele vem da molécula de água e não vem do CO2. Para fazer isso, obviamente, a fotossíntese vai usar a energia luminosa. E é aí que o Enem entra. O Enem ele gosta da definição de fotossíntese, que é o quê? Pegar a energia do Sol e aprisionar essa energia na molécula de glicose. Então é transformar a energia luminosa do Sol em energia química, num combustível químico, molécula orgânica. O Enem ele é apaixonado por isso. Então repara quando é uma coisa simples. O que você consegue enxergar nesse esquema que eu estou te mostrando? O que você consegue enxergar nisso aqui? Rapaziada, olha só o esquema 1.
Algo está pegando glicose, passando por um processo 1 aqui e liberando gás carbônico. O que usa a glicose e libera CO2? Olha o 2, o processo 2, é o contrário, tá vendo? Ó? Algo está usando gás carbônico e produzindo glicose. Óbvio que você sabe muito bem que quem usa CO2 e produz glicose, aqui nós temos a fotossíntese e lá em cima nós temos a respiração. São processos antagônicos, portanto. O Enem já cobrou isso muitas vezes. Ano passado foi uma questãozinha mais chatinha, mas vamos lá entender o que ele falou. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia, rapaziada. Cara, olha só, pensa comigo. Tem gente que leu essa questão e ficou boiando total se era uma questão de física, de química, de biologia. Cara, mas olha só, repara o que nós temos nesses processos 1 e 2. Olha o processo 1. O processo 1 pega CO2 e água, gás carbônico e água, libera oxigênio e produz combustíveis, cara, combustíveis. O processo 2 faz o contrário, pega esses combustíveis na presença do oxigênio e libera CO2 e água. Rapaziada, nós temos nesse processo 2 a respiração celular e nós temos nesse processo 1 a fotossíntese, cara. Muita gente não se ligou, mas isso aqui é a fotossíntese e aqui é a respiração. Então o que nós temos? Nesse ciclo, ele quer saber isso aqui, ó. Vamos lá. Ele quer saber essa formação, voltando ali, essa formação de combustíveis está vinculada a que conversão de energia? Qual é a definição de fotossíntese mesmo? Transformação de energia luminosa em energia química. Infelizmente o Enem trouxe essa energia luminosa com outro nome. Mas como que esse processo 1 acontece? Como que uma planta consegue pegar CO2 e água e produzir combustíveis reduzidos, como a glicose, né? Combustível reduzido é esse aqui, galera, ó. C6H12O6. Isso é um combustível reduzido. Como que a planta consegue fazer isso? Que energia ela transforma? A energia do sol, luminosa, em energia química. Só que, infelizmente, o Enem trouxe a energia luminosa sendo chamada de energia eletromagnética. Mas é isso que acontece nesse processo 1, porque esse processo é a fotossíntese. Transformação de energia eletromagnética em energia química, portanto, o gabarito letra E. Então, galera, fica ligado. É muito importante a citologia, ela sempre vai aparecer na tua prova do Enem. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui quais são as principais questões que o Enem aborda em relação à citologia. Lembrando agora, rapaziada, que a nossa próxima aula, que vai sair agora, já na quinta-feira, é sobre biotecnologia, também chamada de engenharia genética, que é sim um assunto que também sempre aparece na prova do Enem. Lembrando que para essa aula agora, ali embaixo na descrição, vai estar um link para você baixar a lista de exercícios sobre citologia. Valeu, rapaziada, mais uma vez foi um grande prazer. Vamos continuar aqui com sangue no olho para gabaritar essa prova de biologia do Enem. Um abraço e até a próxima aula.